sobre esse cenário ainda de guerra e os impactos, né, nos mercados, que a nossa conversa continua agora com o Vitor Vilar, que é coordenador de política internacional da BMJ Consultoria. Vitor, muito bom dia para você, meu querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos, a todas. Um prazer estar aqui. Vitor, vamos lá. A gente tem essa estratégia, né, de Donald Trump, seja para questões geopolíticas ou também para as questões tarifárias, né, econômicas, de sempre aumentar o tom, né, ameaçar e depois ele recuar, dar alguns passos atrás. Dessa vez ele fala que o acordo foi realmente chegado pelos dois lados, precisa somente assinar e ter essa cerimônia dessa assinatura desse acordo. Mesmo a gente não tendo uma confirmação oficial por parte do Irã nesse momento, a gente já está vendo essa reação do mercado, como eu acabei de mostrar, um baita de um alívio nos preços do petróleo. É muito cedo para poder comemorar na tua visão, ou o que a gente vê agora é realmente uma correção do quão esticado a gente já vinha com os preços nos mercados, né? O que você avalia nesse momento? Bem, eu acho que dessa vez é a declaração mais contundente do Donald Trump em relação à conclusão desse acordo, né? Das outras vezes ele falava muito da própria perspectiva que vocês estavam comentando um pouco mais cedo aqui agora, né? Ele faz essa escalada, depois ele desescala para ver qual vai ser a reação do Irã e para ver se ele consegue ganhar uma vantagem política para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente observa desse lado, as suas declarações ontem, né, a própria conversa na mídia, os relatos que têm saído agora, né, de que talvez um possível encontro ocorra nos próximos dias, as próprias declarações não oficiais do Irã, né, que foram veiculadas nas mídias locais também, dizendo que, na verdade, não tem um acordo totalmente finalizado, né, mas o que estava na mesa é o que estava na mesa desde o início, indicam para um cenário mais positivo de fato e explica essa reação bem positiva do mercado nessas últimas horas. Agora, pensando, né, no que a gente pode ter daqui para frente, porque muito a gente já vinha, né, com uma repercussão em cima do barril do petróleo, que é o maior efeito nesse momento, a gente já tem essa queda forte disso, né? Esse prêmio de risco geopolítico, ele pode ser zerado realmente agora, Vitor, nesse momento? Ou a gente deve manter uma gordura de risco ainda nesse ano de 2026, visto que a gente tem muita instabilidade geopolítica ocorrendo e essa é uma situação, é uma relação muito delicada, se tornou muito delicada considerando a situação também do Estreito de Hormuz. Então, a gente deve ver até o final de 2026 ainda alguma gordura nesse preço da cotação do barril do petróleo, diante ainda do risco, da possibilidade de risco ainda não ser zerado? Qual que é a avaliação de vocês? Sim, acho que são uma sequência de fatores que estão caminhando para esse preço do petróleo estar elevado, né? Não é somente a guerra no Irã. Você tem também, de fato, quando teve o ataque de Israel, quando teve o ataque do Hamas a Israel, já teve uma precificação maior do petróleo naquele momento, porque qualquer instabilidade naquela região gera uma preocupação grande dos fatores econômicos, de que talvez você tenha uma disrupção no fornecimento do petróleo para as cadeias globais. Além disso, você tem também a própria guerra na Ucrânia, que está acontecendo há muitos anos já, desde 2022, e por esse fato, você teve uma precificação em cima disso também, que já era acima dos preços normais que vinham sendo praticados, talvez pré-pandemia, né, que antes da própria guerra na Ucrânia já também alterava bastante os preços do petróleo. A própria China, nesse momento, ela tem ajudado a puxar esses preços para baixo porque ela não tem comprado tanto petróleo quanto ela comprava antes do início dessa guerra. Tem que ser dito isso porque isso afeta muito a demanda no mercado. Então, a demanda diminuiu forte né, da China nesses últimos meses e ela tem utilizado fundamentalmente suas reservas que estão alocadas dentro do seu estado para fazer o consumo local. Então, a China tem colaborado nesse sentido também. O Donald Trump anunciar de uma forma mais célere que talvez esse acordo seja assinado, seja finalizado finalmente, tenham dado razões positivas para o mercado acreditar que agora sim a gente vai conseguir precificar isso num valor mais estável, mais normal, que eu acho que a previsibilidade é o ponto mais importante aqui. Mas, entretanto, o Donald Trump ele comentou, de fato, que 95%, né, do acordo era o Irã se livrar das armas de destruição em massa, das armas nucleares. Né? Ele não menciona, de fato, como é que vai ficar a situação do Estreito de Hormuz. O Irã ele mencionou algumas vezes que talvez nunca mais se torne ao que era antes. Então, qual vai ser o cenário que a gente vai ver agora? Será um cenário que a gente tinha anteriormente,
em que cada país respeitava suas fronteiras aquáticas e será normalmente o tráfego de navios. Então, agora, os navios que passarem na região vão ter que pagar uma taxa, um FII, para o Irã, para o Estado iraniano, para passarem. Ou agora vai continuar um cenário bastante incerto na região, não vai ter um acordo sobre o estreito. Então, acho que esse é o ponto mais relevante quando a gente olha para o mercado de petróleo e que não está totalmente elucidado agora. É muito importante para o Donald Trump ele conseguir essa vitória para conseguir um aceno para sua base local, olhando para o futuro próximo, né, que em novembro a gente tem as eleições de meio de mandato. E qual que é o papel de Israel nessa história, Vitor? Porque, olha, Israel sempre apareceu como peça-chave nisso tudo. E existe também o posicionamento de Netanyahu, que a gente sabe qual é muito esclarecido, né, em relação ao Irã, a Hezbollah, enfim. Há um risco de que, por exemplo, a gente tenha Netanyahu considerando que esse acordo não é realmente suficientemente convincente para o fim do programa nuclear do Irã, aumentando o risco de Israel agir de forma autônoma, reacendendo o conflito, ou isso não teria o mesmo impacto global econômico, né, dada a situação mais localizada desse desentendimento entre alinhamento de países? Bem, esse é um ponto bastante interessante, Débora, que a gente tem que olhar, né? Porque todo esse efeito cascata dessa guerra parece, para os principais analistas, como um problema local de Israel exposto ao mundo inteiro e internacionalizado de uma forma bastante complexa e bastante abrangente. Por quê? Desde o início dos ataques, né, do Hamas ao Israel e o início da guerra, de uma forma mais contundente, mais ampla, do governo Netanyahu contra os ativos iranianos na região, né, que a gente pode, se a gente puder colocar dessa forma, né, contra o Hamas, depois posteriormente contra o Hezbollah e depois contra o próprio Irã, a gente tem uma guerra permanente sendo colocada em curso pelo governo israelense. E por que isso acontece? Bem, alguns fatores têm que ser colocados em vista. Primeiro, tem a questão óbvia da defesa de Israel, né? Israel observa que está sendo atacado, ele precisa gerar alguns mecanismos de defesa. Mas também tem as questões um pouco mais políticas, né? O Netanyahu ele tem algumas acusações de corrupção, se eu não me engano são 4. Ele já foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional, mesmo que Israel não faça parte do TPI, ele teria sua viagem para a maioria dos países do mundo dificultada. Ele também tem as eleições se aproximando, o parlamento israelense acabou de aprovar a antecipação dessas eleições para esse ano. Então, tem um cenário bastante conflituoso para o Netanyahu, ele tem uma pressão muito forte dentro da base dele para manter essa guerra, e ele precisa manter essa guerra para continuar no poder e para continuar solto no limite, né? Não ter que lidar ao menos com acusações de corrupção mais grave, com acusações internacionais também. Então ele se protege dessa forma. E para o eleitorado dos Estados Unidos, o próprio Trump disse, essa guerra é muito mais positiva para a população israelense, né, no ponto de vista político, no ponto de vista opinativo, do que para a guerra para a população dos Estados Unidos, que vem que essa guerra, na verdade, não é uma guerra norte-americana, é uma guerra sendo levada a cabo pelo governo israelense. Então, por esse ângulo, o Donald Trump teve uma relação que foi se desgastando ao longo do tempo com o Netanyahu, embora ele se considere um parceiro de primeira hora, e Israel é um ativo do governo dos Estados Unidos, seja o governo Netanyahu presente ou não, né? Historicamente é assim. Então, todo esse movimento, ele caminha para uma direção que parece apontar que Israel tem seus interesses políticos particulares. Por um dado momento, por um longo momento, o governo Donald Trump apoiou esses interesses, mas eles foram minguando. E eu, particularmente, coloco a vontade e a insistência do governo israelense em continuar suas incursões no Líbano como um ponto bastante importante. Porque foi dito e reiterado pelo governo iraniano que um acordo de paz só será alcançado se o Líbano estiver dentro das negociações. Israel diz que não concorda, os Estados Unidos diz que está assim algumas vezes. E a insistência em avançar dentro do território libanês parece ter colocado essa relação de uma forma um pouco instável. Mas, enfim, continuam parceiros de primeira hora, Trump oficialmente continua apoiando Netanyahu, e a gente precisa ver qual que vai ser o texto desse acordo possivelmente divulgado, conterá. Vitor Vilar, coordenador de política internacional da BMJ Consultoria. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo, bom final de semana, até uma próxima. Muito obrigado, Débora, muito obrigado a todos, um abraço. Até mais.